Olá, você que nos acompanha em mais esse vídeo, seja muito bem-vindo, você querido internauta, querido irmão, querido amigo que tem nos acompanhado. Que você possa compartilhar desse vídeo e mais do que tudo, que as reflexões que aqui temos feito possa edificar, transformar e motivar a sua vida para aquele verdadeiro ideal que é preparar-nos para a volta de Cristo Jesus. Quero dizer também que eu fico à sua disposição se de repente alguém que nos ouve gostaria de estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, entender onde estamos e para onde vamos, o que a Bíblia fala a respeito de tudo isso que estamos vivenciando. Você pode mandar um recadinho pelo Facebook, para que a gente possa então, de alguma maneira, restabelecer esse contato e assim estudarmos a Palavra de Deus. Bom, queridos, estamos findando mais um sábado. Eu espero que tenha sido prazeroso para você, como foi para mim. Um sábado com atividades, com estudo da palavra, ouvindo louvores. E eu gostaria que você entendesse que o sábado é um prenúncio daquilo que será da eternidade com Deus. Agora a pergunta que fica é, diante desse caos da pandemia, como você tem imaginado que será a sua vida após isso? Será que esse caos tem promovido mudanças em sua vida? O que você pensa de como será a sua vida após passarmos por esse momento? Você voltará a ser como era? Ou tudo isso tem feito com que você repense, reflita, existido uma introspecção na vida e promovido as mudanças? Eu gostaria de refletir num texto bíblico que traz para nós um norte, para que a nossa vida pós-pandemia não seja mais a mesma. Eu convido você, através da mídia eletrônica ou da Palavra de Deus física, a Bíblia Sagrada, abrir comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. O povo de Israel está passando por um momento muito feliz, a inauguração do templo promovida pelo rei Salomão. Não sei você, mas nós temos os nossos templos, as nossas igrejas físicas, embora eu e você sejamos a igreja. Mas eu não vejo a hora de poder estar mais uma vez em nossas igrejas, adorando a Deus, todos juntos, cantando e estudando a palavra de Deus. Era um momento de celebração, esse texto, qual menciono. O povo estava feliz com a inauguração do templo. E é interessante o que acontece antes da inauguração. No capítulo 6 de 2 Crônicas, o rei Salomão faz uma oração a Deus. E nessa oração, de maneira muito específica, em vários momentos, ele reconhece os erros do povo. E reconhece o quanto o nosso Deus é misericordioso e a sua graça nos encontra todas as vezes que o buscamos. E como resposta que Deus ouviu essa oração, Deus, de maneira sobrenatural, envia fogo do céu e consome o sacrifício que estava no local de sacrifício. E diz que uma nuvem de fumaça inundou o templo, representando a presença de Deus. Mas o detalhe ao qual quero chamar a atenção é que naquela noite, Salomão teve um encontro com Deus. E Deus passa as diretrizes, que é este norte que eu mencionei, para que eu e você tenhamos uma nova vida, para que eu e você possamos entender que em meio a esta pandemia, não só do coronavírus, mas da pandemia do pecado, eu e você podemos ser libertos. E Deus quer fazer de nós pessoas abençoadas para sermos abençoadores. Olha o que Deus fala a Salomão. Capítulo 7 de 2 Crônicas e o versículo 14. Acompanhe comigo. Diz assim: se, você vai notar esse se, essa condicional em todo o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um texto profundo, tremendo. Poderíamos analisar por semanas, mas eu quero ser bem direto ao ponto. A condição que Deus nos dá para que Ele possa nos ouvir, nos perdoar e nos abençoar. Sarar a terra diz respeito à bênção, já que se tratava de um período onde as pessoas tinham as suas finanças através da agricultura. Deus está dizendo assim: eu quero sarar a terra, porque a terra sendo farta ia bem a vida profissional, a vida econômica, a vida familiar, a vida matrimonial. Então o texto diz assim, para que Deus possa nos ouvir, nos perdoar e nos abençoar. E quando eu digo abençoar, é abençoar o casamento, abençoar a família, a profissão, as finanças, a saúde. Deus está dizendo que temos que tomar alguns posicionamentos. Ele começa dizendo que se eu chamá-lo pelo seu nome, reconhecendo que Ele é o Deus da minha vida, e me humilhar no sentido de termos humildade para reconhecermos que somos errantes e pecadores, e que carecemos da graça pelos méritos de Cristo Jesus, que deu a sua vida na cruz do Calvário. Se eu reconhecer, se eu me humilhar diante de Deus, reconhecendo que pelos méritos de Cristo Jesus eu gostaria de ter uma nova vida, o texto diz: se eu me humilhar, se eu orar, se eu o buscar. É interessante que algumas versões diz buscar a sua face. Às vezes quando a gente erra, eu me lembro quando criança, quando eu errava, quando eu descumpria o que a minha mãe ou meu pai pediam, eu não tinha coragem nem de olhar para a face, para os olhos deles. E eu vejo com meu filho que acontece a mesma coisa. Mas Deus está dizendo assim: olha, filhos, se vocês reconhecerem que vocês são errantes, falhos, se vocês orarem, se vocês buscarem a minha face, virem a minha presença, mais do que tudo, a parte da atitude que revela a nossa decisão. E se eu e você nos convertermos dos maus caminhos, a bênção de Deus, o perdão de Deus, Deus nos ouvir, se tornará uma realidade. Por isso, queridos, meu desejo é que nesta nova semana nós possamos começar a colocar em prática esse texto, lutarmos para que diariamente esse texto seja colocado em prática em nossa vida, porque isso vai nos nortear para uma nova fase espiritual da nossa vida. Quando terminarmos esta pandemia, seremos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso, meu apelo a você nesse momento é que você tenha a humildade para reconhecer, assim como eu tenho, que sou um pecador também. Mas Deus está nos pedindo para orar, para buscar a sua face e para abandonarmos, para nos convertermos, deixar os maus caminhos, porque Ele quer sim nos ouvir, Ele quer sim nos perdoar e Ele quer nos abençoar. Talvez eu esteja falando para alguém que se sente errante demais. Eu quero dizer para você que Deus quer colocar no seu coração a maior alegria, que é proveniente do perdão. A certeza do perdão que há em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você, queridos, não importa o que você tenha feito, se você tem humildade, ora e o busca, Deus lhe perdoa. E o perdão não vem por nossas atitudes boas que possamos fazer, mas o perdão vem pelos méritos de Cristo Jesus, o que Ele já fez por nós.
Portanto, não se preocupe com o que você terá que fazer nesse momento, mas se preocupe em colocar a sua vida nas mãos de Deus, porque então Ele vai guiar todas as suas atitudes. Ele quer colocar essa alegria no seu coração, mas mais do que isso, Ele quer ter essa alegria em seu próprio coração. Sabe, um dia desta semana, todos confinados, e meu pequeno filho, nem 2 aninhos tem, mas teve um dia que foi bem conturbado. A gente falava para não fazer e ele fazia. Nós somos assim também. Deus nos orienta para não fazer, a gente acaba fazendo. E naquele dia, por diversas vezes, precisei conversar com ele, chamar a sua atenção. Eu fui dormir naquele dia um tanto quanto triste, reflexivo. Mas eu quero dizer para vocês que no meio da noite ele acordou e me acordou também, porque ele acordou. Ele muitas vezes acaba querendo mamar no meio da madrugada, mas ele sempre acorda chorando. Mas essa noite eu ouvi ele me chamando e ele dizia: papai, papai. Sabe, eu deitei preocupado, porque de repente a gente pode estar falhando. Por que ele estava desobedecendo? Mas eu fiquei tão feliz, porque mesmo depois de ter conversado, chamado a atenção dele, ele me procurou, ele me chamou. Quando a gente busca a Deus, se o nosso coração começa a ter um contentamento, querido, eu quero dizer que no coração de Deus o contentamento é ainda maior. Quando um filho, mesmo errante, como o meu foi durante aquele dia, ele me buscou, me chamou, que alegria como pai eu tive. Eu começo a imaginar que alegria do nosso Pai quando nós o buscamos. Que Deus nos abençoe nessa nova semana. Não importa o que você tenha feito, mas coloque em prática esse texto. Eu vou terminar com uma oração e eu gostaria de cumprir aquilo que Deus nos pede nesse momento. Eu gostaria que esse fosse o seu desejo também, de cumprir o que Deus nos pede, para Ele nos ouvir, nos perdoar e nos abençoar. Feche seus olhos, querido e bondoso Deus. Estamos nesse momento em oração, seguindo as Tuas orientações. Pai, o Senhor sabe como somos falhos, como somos errantes. E pela humildade nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo o quanto somos carentes da Tua graça, o quanto precisamos do Teu perdão, e é por isso que em oração estamos Te buscando. Porque queremos buscar a Tua face, porque quando a buscamos encontramos um Pai de amor, sorridente, que está sempre de braços abertos para nos receber. Pai querido, o Senhor conhece as nossas falhas, nossas tendências, mas em nome de Jesus, nos ajude a restabelecermos a nossa rota, desviando do pecado. Ajude-nos, ó Pai, a nos afastarmos do mal. Ajude-nos, ó Pai, a nos convertermos dos caminhos maus, na certeza que o Senhor cumpre com a Tua palavra. Podemos ter a convicção que nesse momento o Senhor nos ouve, o Senhor nos perdoa e o Senhor nos abençoa. Abençoe-nos com Teu Santo Espírito, para termos forças, para andarmos segundo o Teu querer, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abençoe cada internauta que nos acompanha nesse momento. Nos ajude a entender que mais do que uma pandemia de um vírus, o vírus do coronavírus, a Covid-19, enfrentamos sim a pandemia do pecado.
Ajuda-nos a nos libertarmos disso, Pai. Dá-nos a tua alegria diante dessa semana que é desconhecida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Uma feliz e abençoada semana na companhia do Senhor. Até nosso próximo vídeo.